Toda mitologia mítica tem uma origem, e toda história real tem um lado que parece ficção. Mas o que é real e o que é mito quando tratamos de lendas urbanas? Essas histórias sombrias muitas vezes expressam os medos mais profundos de um ser humano, a ponto daqueles que presenciam tais fatos duvidarem de sua própria sanidade mental. Por isso, veja nesse vídeo as 5 piores e mais assustadoras lendas urbanas que já foram contadas na história. Esse é o Enigmatopia. Número 1. Homem Gancho. A lenda do Homem do Gancho é uma das lendas urbanas mais conhecidas e temidas, contada em diversas culturas e variações em todo o mundo. A história geralmente gira em torno de um homem misterioso ou criatura com um gancho no lugar de uma das mãos, que costuma ser usada para aterrorizar pessoas, principalmente adolescentes, em encontros românticos no carro. Geralmente, a história começa com um casal que está passando um tempo juntos em um local isolado, como um bosque, uma área deserta ou um ponto de encontro remoto, e em algum momento ouvem um aviso de perigo no rádio, alertando sobre um criminoso fugitivo ou uma criatura perigosa nas proximidades. A história sempre termina de uma forma trágica, com o Homem do Gancho perseguindo o casal até a morte. A origem exata dessa lenda não é clara, e ela evoluiu ao longo do tempo por meio de contos do folclore, mas ainda assim continua circulando no imaginário coletivo por gerações. A lenda também pode ter sido influenciada por histórias reais de crimes ou eventos perturbadores que, ao longo do tempo, foram incorporados à narrativa. Porém, a natureza da lenda a torna uma das histórias mais aterrorizantes que existem. Número 2. Bloody Mary. A lenda da Bloody Mary é uma das mais conhecidas e difundidas em todo o mundo, especialmente entre crianças e adolescentes. Ela envolve um ritual em que uma pessoa se olha em um espelho escuro, muitas vezes à meia-noite, e repete o nome Bloody Mary 3 vezes, na tentativa de invocar uma aparição assustadora ou sobrenatural no espelho. A figura que é supostamente convocada, chamada Bloody Mary, pode variar em descrição, mas muitas versões a retratam como uma mulher ensanguentada, vingativa e maléfica. A ideia de que os espelhos são portais para o mundo espiritual é uma crença antiga em muitas culturas. A lenda da Bloody Mary pode ter evoluído a partir de histórias e superstições relacionadas ao uso de espelhos como ferramentas de comunicação com o além. A lenda provavelmente se espalhou por meio de histórias contadas por crianças e adolescentes, como parte de brincadeiras ou desafios. E o ato de repetir o nome no espelho à meia-noite pode ter sido popularizado como uma forma de testar a coragem das pessoas. Aqui no Brasil, temos uma lenda semelhante chamada Loira do Banheiro, ou Maria Sangrenta, que provavelmente foi inspirada na lenda da Bloody Mary, e que basicamente envolve um ritual semelhante para a invocação desse fantasma vestido de branco e com uma história trágica relacionada à sua morte. Número 3. O Fantasma da Ópera. Diferentemente de outras lendas urbanas, o Fantasma da Ópera de Paris se originou como um romance gótico intitulado em francês Le Fantôme de l'Opéra, escrito por Gaston Leroux e publicado em 1910. A história se passa na Ópera de Paris e gira em torno de um misterioso homem mascarado que vive nos túneis subterrâneos do teatro e se apaixona por uma talentosa jovem cantora, Christine Daae. A trama do Fantasma da Ópera envolve elementos de amor, obsessão, música e tragédia. O personagem do fantasma é retratado como um gênio musical com um rosto deformado, que opera nas sombras e assusta os habitantes da ópera. Ele se apaixona por Christine e começa a influenciar sua carreira e sua vida de maneira misteriosa. A lenda do Fantasma da Ópera se popularizou ainda mais através de várias adaptações e interpretações ao longo dos anos. O musical de Andrew Lloyd Webber, em particular, alcançou grande sucesso e se tornou uma parte importante da cultura teatral. Embora a história do Fantasma da Ópera seja uma obra de ficção, ela se tornou um ícone da cultura popular, com várias adaptações para o cinema, televisão e outras mídias. Ela cativou o público ao longo de gerações e continua sendo uma das histórias mais icônicas de romance musical gótico. Número 4. Annabelle. A lenda de Annabelle é uma história de uma boneca supostamente assombrada,
e é uma das lendas urbanas mais conhecidas no campo do paranormal e do sobrenatural. A história da boneca Annabelle se popularizou graças ao trabalho de Ed e Lorraine Warren, dois investigadores de atividades paranormais que afirmaram ter tido encontros com a boneca e documentado eventos assustadores relacionados a ela. A história da boneca Annabelle começou na década de 1970, quando uma mãe comprou a boneca para sua filha, que era estudante de enfermagem. Eventos estranhos começaram a acontecer em torno da boneca, incluindo mudanças inexplicáveis em sua posição, notas escritas à mão e rabiscadas pedindo ajuda, e relatos de que a boneca parecia se mover por conta própria. A mãe e a filha procuraram a ajuda dos Warrens, que afirmaram que a boneca estava sendo controlada por uma entidade demoníaca. A história da boneca Annabelle foi popularizada nos filmes do universo de Invocação do Mal, que se baseiam nas investigações dos Warrens. É importante notar que a história da boneca Annabelle é altamente controversa e muitos céticos a consideram como um mito ou uma fraude. Alegações de atividades paranormais, especialmente aquelas envolvendo objetos assombrados, são frequentemente questionadas e debatidas. No entanto, a lenda de Annabelle continua a ser popular e assustadora para muitos fãs de histórias de terror e do sobrenatural. Ela também demonstra como histórias de objetos assombrados podem se espalhar e se tornar parte da cultura popular. E número 5. Homem do Saco. A lenda do Homem do Saco é uma história de origem folclórica que faz parte do imaginário popular em muitos países, especificamente aqui no Brasil. Ela geralmente envolve um personagem assustador que sequestra crianças desobedientes ou mal comportadas e as coloca em um saco para levá-las embora, muitas vezes com a intenção de devorá-las ou fazê-las desaparecer. A lenda do Homem do Saco é uma espécie de boogeyman, um tipo de monstro imaginário usado para assustar crianças e fazê-las obedecerem a adultos. A história é frequentemente contada para incentivar as crianças a serem comportadas, obedientes e não se aventurarem longe de casa, especialmente à noite. A origem da lenda do Homem do Saco é incerta e varia de acordo com a cultura e a região. Em muitas sociedades, existem histórias semelhantes sobre personagens assustadores que punem crianças travessas. A lenda é transmitida oralmente de geração em geração e tem várias variações ao redor do mundo. Em algumas versões, o Homem do Saco é substituído por outras figuras, como o bicho-papão. O objetivo principal da lenda do Homem do Saco é criar um senso de temor e respeito pelas figuras de autoridade, especialmente entre as crianças. Ela serve como uma maneira de ensinar normas sociais e comportamentais às crianças e faz parte de nosso rico folclore. Embora a lenda tenha evoluído ao longo do tempo, seu propósito básico permanece o mesmo: manter as crianças seguras e bem comportadas. Agora chegou sua vez de contribuir. Caso ainda não faça parte dessa comunidade, inscreva-se e ative o sino das notificações para não perder mais nada. Te vejo no próximo. Tchau.